Olá, seja bem-vindo ao programa Bíblia Fácil. Estamos aqui numa bela casa em Campos do Jordão, em meio a uma linda natureza, aprendendo mais sobre Deus. Nessa nova temporada estamos estudando sobre o maravilhoso Jesus. É claro que além da revelação da natureza, nós podemos conhecer mais sobre Cristo através da sua palavra. Por isso, vamos estudar mais uma vez esse livro e conhecer mais sobre Jesus. Quero convidar você a pegar a sua Bíblia e a se unir a nós nessa grande classe de estudos da Bíblia. Por um curto período de tempo, 3 anos e meio, os discípulos tiveram diante de si o maravilhoso Jesus. Dia a dia, andavam, falavam com Ele, ouviam suas palavras de ânimo alcançado e assistiam às manifestações de seu poder em favor do doente e aflito. Ninguém jamais amou como Ele. Sua personalidade era magnética e conseguia atrair multidões. Basta você olhar para os evangelhos e a gente percebe isso. A boa notícia é que nós não precisamos voltar à Palestina para ver aquilo que os discípulos viram. Através das páginas desse livro, nós podemos entrar em contato com o maravilhoso Mestre da Galileia. 2000 anos se passaram desde que seus pés tocaram esse planeta, mas a sua presença hoje continua tão real como foi para os discípulos naqueles dias. Deixe-se apaixonar como eles por esse maravilhoso Jesus. Antes de estudarmos o nosso tema de hoje, eu gostaria de informar para você que todos os 13 temas que estamos abordando aqui no programa Bíblia Fácil, eles estão disponíveis na internet, num curso que nós preparamos com muito carinho para você. Trata-se do maravilhoso Jesus. Nós fomos a Israel e lá, por onde Jesus viveu, andou, gravamos os mesmos temas que aqui estamos apresentando. Você pode acessar agora o nosso site biblia.com.br e fazer esse estudo online. Você vai conhecer um pouquinho mais de Jerusalém, do Rio Jordão, do deserto da Judéia e de tantos outros locais. Você quer ter um vislumbre desse curso, dessas videoaulas? Confere comigo aí. Viu só que legal? Tem muito mais coisa ainda. Então acesse agora biblia.com.br e comece o seu curso online. Para todos aqueles que fizerem as 13 lições desse estudo, nós iremos disponibilizar um certificado personalizado para você imprimir e ter na sua casa. Por isso, acesse agora mesmo biblia.com.br e comece esse curso extraordinário. Vimos na lição anterior que o santuário terrestre era um modelo ou figura do santuário celestial. Os serviços que ali eram realizados também eram simbólicos dos serviços que um dia se realizariam lá no céu, no santuário celestial. Assim, uma vez por ano o sumo sacerdote entrava no santuário terrestre para fazer expiação pelo povo. Da mesma maneira, um dia Cristo entraria no santuário celestial, no Santíssimo, também para fazer juízo.
Hoje vamos estudar um pouquinho sobre o ministério sumo sacerdotal de Cristo, que ele é realizado no Santíssimo do Santuário. Eu queria convidar você a, junto comigo, abrir a sua Bíblia e vamos ler vários textos, buscando compreender bem esse assunto. O primeiro deles aparece aqui em Hebreus, capítulo 9, versos 6 e 7. A pergunta que vamos responder em Hebreus 9, 6 e 7 é: com que frequência o sumo sacerdote entrava no Santíssimo? Hebreus, capítulo 9, versos 6 e 7. O texto diz assim: mas no segundo, o sumo sacerdote... Deixa eu ler desde o 6, né? Ora, depois de tudo isto, assim preparado, continuamente entram no primeiro compartimento do tabernáculo os sacerdotes para realizar os serviços sagrados. Verso 7. Mas no segundo, o sumo sacerdote, ele sozinho, uma vez por ano, não sem sangue, que oferece por si e pelos pecados de ignorância do povo. No primeiro compartimento, ou lugar santo, os sacerdotes ministravam diariamente pelo povo, como eu acabei de ler aqui. Já no segundo compartimento, o lugar santíssimo, ou também chamado Santo dos Santos, somente o sumo sacerdote, uma vez por ano, entrava para fazer a purificação pelos pecados. Era uma data marcada no calendário de Israel, 10º dia do 7º mês. Agora, por que o santuário precisava passar por uma purificação? Aqui em Levítico, capítulo 16, verso 16, nós encontramos a resposta. Levítico, capítulo 16, verso 16. O texto diz assim: assim fará expiação pelo santuário por causa das impurezas dos filhos de Israel e das suas transgressões e de todos os seus pecados. Da mesma sorte, fará pela tenda da congregação, que está com eles no meio das suas impurezas. Diariamente, os pecados eram transferidos simbolicamente para o santuário por meio dos sacrifícios ali realizados. Devemos nos lembrar de que, ao confessar o pecado sobre a cabeça do animal, ou com a mão sobre a cabeça do animal, a culpa do pecador era simbolicamente transferida para aquele ser inocente. Então, ao trazer o sangue do animal para dentro do santuário, ou até mesmo comer a carne do animal que havia sido sacrificado, o sacerdote contaminava simbolicamente o santuário. E este precisava passar por uma purificação. Esta purificação está exemplificada aqui no livro de Levítico. E no capítulo 16, versos 29 e 30, nós temos uma ideia de como era. O texto diz assim: isto vos será por estatuto perpétuo. No 7º mês, aos 10 dias do mês, afligireis a vossa alma, e nenhuma obra fareis, nem o natural, nem o estrangeiro que peregrina entre vós, porque naquele dia se fará expiação por vós, para purificar-vos, e sereis purificados de todos os vossos pecados perante o Senhor. A reconciliação entre o pecador e Deus, por meio dos sacrifícios diários, culminava aqui nesse dia da expiação, quando o santuário passava por uma purificação. Como nós vimos, ela ocorria apenas uma vez por ano, no 10º dia do 7º mês do calendário judaico. Segundo o ritual, nesse dia, 2 bodes eram trazidos à presença do sumo sacerdote. Ele então lançava a sorte sobre os bodes. Um deles deveria ser sacrificado e o seu sangue usado para fazer a expiação pelos pecados registrados no santuário ao longo daquele ano. Esse bode, assim como os outros animais que eram sacrificados aí no pátio do santuário ao longo de todo o ano, representava Jesus, que um dia morreria pelos pecados da humanidade. O sangue desse animal era levado pelo sumo sacerdote até o lugar santíssimo, o qual era aspergido sobre o propiciatório, aquela tampa de ouro que cobria
a Arca da Aliança. O segundo bode, esse não era morto, ele era chamado de emissário e era levado vivo para o deserto. Esse bode representa Satanás, que será um dia aprisionado e deixado na terra desolada por 1000 anos, para em seguida ser morto, pois ele é o originador do pecado. Jesus, nosso sumo sacerdote, começaria a atuar em algum momento lá nos céus. Isso tem a ver com uma profecia que agora vamos estudar. Se você puder abrir a sua Bíblia comigo, em Daniel, no capítulo 8, verso 14, nós vamos buscar compreender melhor esta profecia. Ela nos aponta o exato momento em que começaria a purificação do santuário lá no céu. Por que santuário celestial? Porque a profecia partiu dos dias de Daniel e falava a respeito do tempo do fim. Se entendemos que o santuário terrestre foi destruído no ano 70 da era cristã, certamente o profeta está falando de um santuário no céu e não do santuário aqui da terra. Alguns perguntam, mas pastor, por que o santuário no céu tem que ser purificado? Não existe pecado no céu? É verdade que não existe, mas existem registro de pecado. O que tem que ser apagado nesse juízo não são pecados. No céu não tem pecado, mas lá tem um registro dos pecados de todos os seres humanos. E é os pecados dos salvos, ou são os pecados dos salvos, que devem ser apagados para que eles possam ser aceitos no tribunal divino. Aqui em Daniel 8,14, é um texto pequeno, porém cheio de significado. No capítulo 8 de Daniel, você vai encontrar aqui um ataque que é feito ao santuário. Não apenas o santuário, mas também aos santos do Altíssimo, o povo de Deus. E no versículo 12, é dito que o exército lhe foi entregue com o sacrifício diário por causa das transgressões, e deitou por terra a verdade, e o que fez prosperou. Daniel está falando das ações do chifre pequeno, que deitaria a verdade por terra e iria prosperar. Diante dessa afronta a Deus, ao seu povo, a ataque ao santuário, o versículo 13, surge um santo que falava a um outro santo, e ele então fez uma pergunta: até quando durará a visão do sacrifício diário e da transgressão assoladora, visão na qual é entregue o santuário e o exército a fim de serem pisados? Você percebe que aqui está havendo um ataque ao santuário, essa verdade está sendo pisada. Até quando isso vai durar? Um ser celestial pergunta para o outro. E então no verso 14 vem a resposta. Ele me disse: até 2.300 tardes e manhãs, e o santuário será purificado. Nós já estudamos aqui o princípio de interpretação profética dia-ano, quando um dia profético equivale a um ano literal. Agora, a expressão 2.300 tardes e manhãs, ela é tomada do livro de Gênesis. Lá diz que quando Deus criou o mundo, no primeiro dia houve tarde e manhã. Depois tarde e manhã o segundo dia, tarde e manhã o terceiro dia. Ou seja, a expressão tarde e manhã é alusão a um dia. Isso porque na Bíblia o dia começa com a parte escura, depois vem a parte clara. Então, ao pôr-se o sol de cada dia, estamos iniciando um novo dia. Se são 2.300 tardes e manhãs, então são 2.300 dias. Agora, com base em Números 14, 34 e Ezequiel 4, 6 e 7, onde se ensina que cada dia em profecia equivale a um ano literal, então nós temos 2.300 tardes e manhãs, 2.300 dias, logo 2.300 anos. Então o anjo está explicando para Daniel, quando se passarem 2.300 anos, o santuário será purificado. A purificação do santuário, como eu disse, envolvia a ação do sumo sacerdote. Isso quer dizer que o santuário no céu algum dia seria purificado, porque Cristo começaria a atuar ali como sacerdote. Na semana passada, nós estudamos que Jesus entrou
no santuário para ser advogado ou sacerdote no ano 31 da era cristã. Agora, nós temos que entender quando ele vai passar a esse novo ofício de sumo sacerdote. Quando o santuário celestial começasse sua purificação, era a dica ou a evidência de que Jesus estava agora assumindo uma nova função, a função sumo sacerdotal. Para entender então quando isso aconteceria ou quando será o final das 2.300 tardes e manhãs, eu só preciso entender quando é que o período começaria. E esta resposta nós vamos encontrar no capítulo 9 do profeta Daniel. Ao falar Daniel no capítulo 9 de 70 semanas de graça que foram destinadas ao povo judeu, aqui nós temos um evento que vai marcar também o início das 2.300 tardes e manhãs. Daniel no capítulo 9 e no versículo 25 diz assim: sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém, até ao ungido, ao príncipe, 7 semanas e 62 semanas, e as praças e as circunvalações se reedificarão, mas em tempos angustiosos. Aqui está o evento histórico para o início das 70 semanas. O detalhe é que estas 70 semanas estão dentro da profecia das 2.300 tardes e manhãs. E como nós chegamos a essa conclusão? Se nós olharmos aqui para o versículo 24, o texto diz assim: 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade. Ainda que em português tenha sido traduzido como determinadas, a palavra hebraica shatá significa literalmente cortadas. Ou seja, 70 semanas estão cortadas ou separadas para o povo de Daniel. Cortadas da onde? Do período maior profético das 2.300 tardes e manhãs. Isso quer dizer que a profecia das 70 semanas ela funciona como um selo de que a profecia dos 2.300 anos vai se cumprir. Se todos os detalhes das 70 semanas se cumprirem, também se cumprirão os detalhes da profecia dos 2.300 anos. Isso nos leva, então, ao ano 457 a.C. Este foi exatamente o ano em que entrou em vigência o decreto do rei persa Artaxerxes, ordenando a reconstrução civil da cidade de Jerusalém. Agora, se nós viajarmos a partir do ano 457, 2.300 anos, nós chegaremos ao outono do ano 1844. Agora, em 1844, qual será o dia ou qual foi o dia da expiação neste ano? Basta fazermos um exercício. Nós temos que pegar o 10º dia do calendário judaico e fazer uma transposição para o nosso calendário gregoriano. Então, o dia da expiação no calendário judaico coincide com qual dia no ano 1844 do nosso calendário? E nós chegaremos ao dia 22 de outubro. Ou seja, no dia 22 de outubro de 1844, começa o juízo no céu, porque é a hora do santuário celestial ser purificado. É quando Jesus assume agora a função sumo sacerdotal. No dia 22 de outubro de 1844, de acordo com a profecia de Daniel 8,14, Jesus começou então seu ministério sumo sacerdotal no santuário celestial. Mas uma dúvida que talvez surja em sua mente é a seguinte: e o advogado? Ele deixa de ser advogado por se tornar juiz? Não. Quando olhamos para a Bíblia, existe um detalhe muito interessante que chama a nossa atenção.
no 10º dia do 7º mês, que era o dia da expiação, enquanto o sumo sacerdote estava envolvido nos rituais de purificação do santuário, onde participavam os 2 bodes, enquanto tudo estava acontecendo e a atenção do povo estava voltada para o sumo sacerdote, lá no pátio, às 9 da manhã e às 3 da tarde, continuavam morrendo os cordeirinhos, chamados na Bíblia de tamid, sacrifício contínuo ou sacrifício diário. Isso nos ensina que mesmo no dia da expiação, ainda havia intercessão. E mesmo que Jesus tenha se tornado nosso sumo sacerdote no dia 22 de outubro de 1844, ele continua também atuando como nosso advogado. Em realidade, ele acumula as 2 funções até concluir o seu trabalho no santuário celestial. Esta conclusão do seu trabalho nós chamamos de o fechamento da porta da graça. Mas mais à frente eu falarei um pouquinho mais para você sobre ela. Voltando ao tema da purificação do santuário no céu, o dia da purificação para Israel era um dia de juízo. E se alguém não estivesse em contrição de alma, ou se algum pecado não houvesse sido confessado, não era beneficiado por essa cerimônia. Isso quer dizer que o povo passava por um juízo anual. Quando Cristo entra no santuário celestial, no 2º compartimento, ele começa a executar também juízo. E na Bíblia, o juízo de Deus está dividido em 3 fases. Nós chamamos essas fases de juízo pré-advento ou investigativo, juízo comprobatório e juízo executivo. A primeira fase recebe o nome de investigativo ou pré-advento porque se relaciona apenas com os filhos de Deus, com aqueles que um dia aceitaram a Cristo como Salvador pessoal. Quem não aceita Cristo já está condenado. Por isso ele não passa por esse juízo pré-advento, ou seja, um juízo que acontece antes de Cristo voltar. Em realidade, esse juízo acontece para definir as pessoas que serão salvas e as pessoas que não se salvarão. O apóstolo Paulo, em sua 2ª carta à igreja de Corinto, no capítulo 5 e no versículo 10, ele escreveu: porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo. Esse texto é claro. Todos nós, inclusive Paulo se inclui entre estes, vão comparecer perante o tribunal de Cristo. Para quê? Para que cada um receba o bem ou o mal que fez por meio do corpo. Se formos para Efésios capítulo 2, versos 8 e 9, o apóstolo Paulo é claro em ensinar que nós somos salvos pela graça, mediante a fé, que isso não vem de nós, é dom de Deus. Agora, o que nós precisamos entender à luz do ensino de Paulo é que nós somos salvos pela graça, mas o juízo é pelas obras. E por que o juízo é pelas obras? Porque a obra na vida de alguém simplesmente evidencia se ele está salvo ou não. A pessoa que está salva em Cristo, ela produz os frutos do Espírito, como Paulo ensina em Gálatas 5, 22 e 23. Amor, alegria, bondade, mansidão, longanimidade, domínio próprio, etc. Se a pessoa não está salva, ela produz as obras da carne, adultério, promiscuidade, assassinato, etc. Assim, as obras simplesmente identificam quem está salvo e quem não está. É por isso que é totalmente bíblico o conceito de que nós somos salvos pela graça, mas julgados pelas obras. Vamos agora analisar alguns textos da Bíblia que vão nos ajudar a entender melhor essas 3 fases do juízo de Deus. O primeiro texto que eu queria chamar a sua atenção aparece aqui no livro do profeta Daniel, no capítulo 7, e eu queria que você acompanhasse comigo a partir do verso 9. O texto diz assim: continuei olhando até que foram postos uns tronos, e o ancião de dias se assentou. Sua veste era branca como a neve,
e os cabelos da cabeça como a pura lã, e o seu trono eram chamas de fogo, e suas rodas eram fogo ardente. Um rio de fogo manava e saía diante dele. Milhares de milhares o serviam, e miríades de miríades estavam diante dele. Assentou-se o tribunal e se abriram os livros. O profeta Daniel não só recebeu a revelação de quando começaria o juízo, mas ele foi levado até esse momento no santuário celestial. E ele foi levado à presença de Deus. Ele viu ali o ancião de dias, o próprio Pai, e milhares e milhares de criaturas em volta do trono o adorando. Aqui diz claramente que assentou-se o tribunal e se abriram os livros. Como eu disse há pouco, nós somos salvos pela graça, mas seremos julgados pelas obras. E Paulo disse que nós seremos julgados pelo bem ou pelo mal que fizemos por meio do corpo. Isso nos leva a concluir de que cada palavra, pensamento ou ato está registrado nos registros celestiais de todo ser humano. E quando chegar o grande dia do juízo, serão estes livros de registro que serão abertos para que cada caso seja minuciosamente examinado. E se por vezes aqui na terra nós não encontramos justiça, o tribunal celestial agirá sempre com justiça. É por isso que nós precisamos de um advogado, porque todos nós vamos comparecer perante esse tribunal. A cena judicial vista por Daniel no capítulo 7 é o juízo que acontece antes da volta de Cristo. Mas aonde está Jesus nessa cena? Bom, basta nós continuarmos lendo e você vai perceber que no versículo 13 diz assim, Daniel 7:13. Eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha com as nuvens do céu um como filho do homem, e dirigiu-se ao ancião de dias, e o fizeram chegar até ele. Quem é esse que vem com as nuvens do céu? Quem é esse semelhante a filho do homem? Bom, na Bíblia, Jesus está sempre associado com aquele que vem com as nuvens. Se você for para Apocalipse, capítulo 1, verso 7, lá é dito, eis que vem com as nuvens, e todo o olho verá, até quantos o traspassaram. Se você for para Apocalipse 14, verso 14 em diante, é dito que Jesus volta numa nuvem, tendo em sua mão uma foice afiada. Na Bíblia, Cristo está associado sempre às nuvens. E aqui, o Filho do Homem vem, trazido numa nuvem, à presença do ancião de dias. Pai e Filho se unem para o julgamento do povo de Deus. Por vezes a Bíblia fala que o Filho não julga, mas confiou ao Pai o juízo. Por outro lado, a Bíblia apresenta Cristo em seu tribunal, como nós lemos em 2 Coríntios 5, verso 10. Em realidade, Pai e Filho partilham desse julgamento. E nesta primeira fase, ela vai ser útil para determinar quem será salvo, porque aqueles que rejeitaram a Cristo, eles já estão condenados. Isso quer dizer que, terminado esta primeira fase, é a hora de Cristo voltar para dar a recompensa. Eu queria chamar a sua atenção para o livro do Apocalipse agora, e você vai perceber quantas verdades esse livro ensina a respeito do tema do juízo. Apocalipse capítulo 15, no versículo 8, nós lemos: o santuário se encheu de fumaça procedente da glória de Deus e do seu poder, e ninguém podia penetrar no santuário enquanto não se cumprissem os 7 flagelos dos 7 anjos. O Apocalipse é claro em ensinar que chegará um momento que o santuário estará vazio e ele será tomado de fumaça, e ninguém poderá permanecer no santuário enquanto não caírem as 7 últimas pragas. O capítulo 16 de Apocalipse apresenta então as 7 pragas. Mas veja, as pragas só atingirão aos ímpios, aqueles que rejeitaram o apelo divino de salvação. Isso quer dizer
que quando as pragas começarem a ser derramadas, todos os casos já foram decididos para a salvação ou para a perdição. Chamamos isso o fechamento da porta da graça. Se você quiser um outro texto que pode ajudar nisto, está aqui em Apocalipse, capítulo 22, o versículo 11, onde está escrito: continue o injusto, fazendo injustiça, continue o imundo, ainda sendo imundo. O justo continue na prática da justiça e o santo continue a santificar-se. Ou seja, quem está salvo, quem está perdido, está perdido. A isso chamamos o fechamento da porta da graça. Ainda que essa expressão não seja bíblica, o conceito é. Se você olhar, por exemplo, para a parábola das bodas, você vai perceber que o noivo entrou e as 5 virgens que não estavam prontas ficaram de fora. E o que aconteceu nessa parábola? Elas bateram a porta e pediram para entrar, mas a porta já estava fechada e o noivo disse: eu não vos conheço. Então aqui você tem uma clara menção a uma porta sendo fechada. As 5 virgens que possuíam azeite, elas entraram para as bodas com o noivo, e 5 que não possuíam, elas se perderam. Também no livro do Apocalipse, Cristo é apresentado como aquele que possui as chaves de Davi. É aquele que abre e ninguém fecha, mas quando ele fecha, ninguém abre. Ou seja, enquanto há oportunidade de salvação, Cristo está no santuário, mas quando Jesus deixar o santuário, ninguém mais terá um advogado. Então todos os casos estarão decididos. É por isso que esta primeira fase do juízo, em Daniel 7, 9, 10 e 13, ela acontece para a definição da salvação. E como ficam então a segunda e a terceira fase do juízo? Aqui mesmo no livro do Apocalipse, no capítulo 20, nós temos detalhes dessas 2 novas fases. A segunda fase nós chamamos de juízo comprobatório, ou juízo de comprovação. Apocalipse capítulo 20, versículo 11 e depois o 12, diz assim: vi um grande trono branco, e aquele que nele se assenta, de cuja presença fugiram a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Vi também os mortos, os grandes, os pequenos, postos em pé diante do trono. Então se abriram os livros. Ainda outro livro, o livro da vida, foi aberto, e os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme o que se acha escrito nos livros. Este é o juízo, ou a segunda fase do juízo de Deus, quando os mortos serão julgados. Nós temos que entender que esse juízo acontece durante um período que a Bíblia chama de milênio. Aqui mesmo, em Apocalipse capítulo 20, nos versos 1 a 3, é dito que quando Cristo voltar, Satanás será preso, e preso ele estará por um período de 1000 anos. É durante esse tempo que acontece o julgamento dos mortos, ou seja, todos os ímpios de todas as eras agora entram para juízo. Mas se eles já estão condenados, por que passar por um juízo? Daí a expressão, juízo de comprovação. O juízo acontece não para definir se são inocentes ou culpados. O juízo simplesmente acontece para se entender o motivo da sua perdição. Vou dar um exemplo simples para você. Imagine um casal que serve e teme ao Senhor. E no dia da volta de Cristo, quem sabe o esposo se salva, a esposa não, ou vice-versa. Quando esse cônjuge chegar no céu e souber que o seu esposo ou a sua esposa não está salvo, certamente ele vai querer saber o motivo da perdição. Por que a pessoa que eu amo não está aqui? Então os livros de registro serão abertos. E quando cada etapa da vida puder ser analisada, e quando os salvos testemunharem todo o esforço que o céu fez para salvar as pessoas, mas ainda assim elas rejeitaram, então nós diremos que Deus foi justo em salvar estes e condenar aqueles. Esta é a segunda fase, apenas para entender o motivo da perdição. E a terceira fase do juízo
ela aparece aqui também em Apocalipse, no capítulo 20. 1000 anos depois da volta de Cristo, todos os ímpios irão ressuscitar. E o diabo vai reuni-los e vai convencê-los de que juntos eles têm o poder de atacar e invadir a cidade santa. Apocalipse capítulo 20, versículo 9 diz a ação bélica que eles então vão tentar. Marcharam então pela superfície da terra e sitiaram o acampamento dos santos e a cidade querida. Desceu, porém, fogo do céu e os consumiu. Este fogo que desce do céu e consome todos os ímpios, Satanás e seus anjos maus, nós chamamos de juízo executivo. É a aplicação da sentença. Se por um lado, na volta de Cristo, os salvos recebem a recompensa, o dom da imortalidade, 1000 anos depois, todos os ímpios e Satanás são agora lançados no fogo e destruídos por toda a eternidade. O juízo de Deus vai levar a cabo o destino de qualquer e todos ser humano. E eu e você, ou estaremos entre aqueles que vão herdar a salvação quando Cristo voltar, ou estaremos entre aqueles que receberão a condenação pelo fogo. Cristo está nesse exato momento no santuário, mas em breve ele deixará o santuário para voltar à terra. Ele vai deixar suas vestes sumos sacerdotais e colocar suas vestes reais. O que falta para que Jesus volte a essa terra para entregar ou dar a recompensa aos salvos? Em Mateus 24:14 nós temos uma pista. Jesus disse: "E esse evangelho do reino será pregado por todo o mundo, para testemunho a todas as nações. Então virá o fim." O fim só virá quando o evangelho atingir a toda criatura. Mas qual evangelho, pastor Arilton? O evangelho eterno. Se você quer saber qual é esse evangelho, você vem aqui para Apocalipse 14. E dos versos 6 a 12, nós temos 3 mensagens que são pregadas em alta voz, advertindo o mundo de adorar a Deus e não adorar a besta. E aqueles que adorarem a besta ao invés do Criador, receberão as pragas e terão o mesmo destino do que Satanás. Uma vez que o Evangelho alcance todas as criaturas, e isso vai acontecer porque a Bíblia disse que vai, agora olha o que acontece. A ceifa, a colheita. E aqui em Apocalipse 14:14, olha que bela linguagem a Bíblia usa para falar da volta de Cristo. Apocalipse 14:14 diz: "Olhei, e eis uma nuvem branca, e sentado sobre a nuvem, um semelhante a filho do homem, tendo na cabeça uma coroa de ouro, e na mão uma foice afiada." Outro anjo saiu do santuário, gritando em grande voz para aquele que se acha sentado sobre a nuvem: "Toma a tua foice e ceifa, pois chegou a hora de ceifar, visto que a seara da terra já amadureceu." Verso 16: "E aquele que está sentado sobre a nuvem passou a sua foice sobre a terra, e a terra foi ceifada." Olha que beleza, ou que bela descrição a Bíblia faz da volta de Jesus. Você percebeu que uma voz saiu do santuário pedindo que Jesus passasse a sua foice e ceifasse a terra? Ele não está mais no santuário. Ele concluiu sua obra sumo sacerdotal. Agora ele possui uma coroa na cabeça, porque ele é rei. Ele está voltando como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E é interessante que ele tem na mão uma foice. E ele deve ceifar ou colher os frutos da terra. Que frutos são estes? São os frutos que ele mesmo semeou. Quando veio nesta terra, quando derramou seu sangue para fazer nascer a igreja cristã. Ali começou o grande evangelismo, a obra do Espírito Santo. A igreja cresceu e avançou
Agora ele vem para colher os frutos que ele mesmo semeou. Essa linguagem também é usada pelo profeta Isaías, num dos versos que eu mais gosto na Bíblia. Isaías 53, verso 11, falando do servo sofredor, diz que um dia esse servo verá o fruto do seu penoso trabalho e ficará satisfeito. Ou seja, Cristo já viu, numa antevisão profética, os salvos na eternidade. E ele vai ficar satisfeito por todos aqueles que no céu estarão com ele. Quando vamos um pouquinho mais no Apocalipse, agora no capítulo 19, nós temos uma outra cena da volta de Cristo. Veja que bela descrição, Apocalipse 19, a partir do versículo 11. O texto diz assim: Vi o céu aberto, e eis um cavalo branco, e o seu cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. Os seus olhos são como chamas de fogo. Na sua cabeça há muitos diademas. Tem um nome escrito que ninguém conhece, senão ele mesmo. Está vestido com um manto tinto de sangue, e o seu nome se chama o Verbo de Deus. E seguiram-no os exércitos que há nos céus, montando cavalos brancos, com vestiduras de linho finíssimo, branco e puro. Sai da sua boca uma espada afiada, para com ela ferir as nações, e ele mesmo as regerá com cetro de ferro, e pessoalmente pisa o lagar do vinho do furor da ira do Todo-Poderoso. E o verso 16 diz: tem no seu manto e na sua coxa um nome escrito: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Que bela descrição da volta de Jesus. Se no capítulo 14 ele vem com a nuvem e tem uma coroa na cabeça e uma foice na mão, no capítulo 19 ele volta montado em seu cavalo branco, seguido por outros cavaleiros, por todo o exército do céu. Não foi isso que Jesus falou? Que quando ele voltasse, todos os anjos estariam com ele? Todos os exércitos dos céus virão com Cristo naquele dia glorioso em que ele deixar o santuário para vir à terra buscar todos os salvos de todas as eras. Ah, meus queridos, que dia maravilhoso será aquele. Terminado a obra de Cristo no santuário, é hora de buscar os salvos. É hora de dar para os seus filhos e filhas a recompensa tão esperada. E Cristo vem com todos os anjos para buscar os seus filhos e levá-los para os céus. É o cumprimento de uma promessa que ele fez há 2000 anos atrás. Aqui no Evangelho de João, no capítulo 14, nos versos 1 a 3, nós temos essa linda promessa feita pelo próprio Jesus Cristo, onde ele diz: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-lhe teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, eu voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. O maravilhoso Jesus, que nós estamos estudando desde o livro de Gênesis, tem trabalhado incansavelmente pela salvação de todos os seus filhos e suas filhas. Nós estamos vivendo agora nos últimos momentos na ampulheta divina do tempo, pois esse Cristo disse que viria e veio. Viveu uma vida sem pecado, morreu morte expiatória, ressuscitou ao terceiro dia, foi assunto aos céus e começou seu ministério como sacerdote. No dia 22 de outubro de 1844, ele começa o seu ministério como sumo sacerdote. E em breve, não sabemos quão breve, ele deixará o santuário para voltar como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores para buscar a todos aqueles que se prepararam. Sabe, querido amigo, querida amiga,
Uma grande verdade que esse livro nos ensina, quer você queira, quer não, Jesus vai concluir sua obra no santuário e ele voltará em glória e majestade para buscar todos aqueles que se prepararam. Quando vamos para Apocalipse capítulo 6 e nós estudamos a respeito da abertura do sexto selo, nós encontramos ali um grupo de pessoas totalmente desesperadas, que pedem aos montes e aos rochedos: caí sobre nós e escondei-nos da face daquele que se assenta no trono e da ira do Cordeiro, porque chegou o grande dia da ira deles. E quem é que pode suster-se? Você sabe por que os ímpios estão tão desesperados na cena de Apocalipse capítulo 6? É porque esse que vem com as nuvens não é um desconhecido. Eles o conhecem, eles ouviram falar dele, eles estudaram a Bíblia várias vezes, eles fizeram vários estudos bíblicos, eles ouviram vários sermões, eles tiveram aconselhamentos, eles sabem quem ele se trata. Mas a despeito de conhecerem a Jesus, eles não aprofundaram seu relacionamento, eles viveram uma vida na superficialidade. Resultado, Cristo volta e eles não estão prontos para recebê-lo. Esse será o dia mais triste que poderá haver na vida ou na história de um ser humano. Perder a grande chance de ir para o céu e viver eternamente ao lado de Jesus. Mas para mim e para você, a boa notícia é que Jesus continua no santuário celestial. Ainda há graça, ainda há tempo de arrependimento, de abandono de pecados, ainda há tempo de nos entregarmos a Cristo e pedir que Ele mude em nossa vida tudo o que precisa ser mudado para estarmos prontos quando Ele voltar. Eu oro para que o Espírito Santo trabalhe cada vez mais no seu e no meu coração, para nos ajudar a deixarmos as coisas desse mundo para trás e no nosso sistema de valor colocar o reino dos céus em primeiro plano. Não foi isso que Jesus falou em Mateus 6,33? Buscai, pois, o reino de Deus em primeiro lugar e todas as coisas vos serão acrescentadas. Tome a decisão hoje de colocar o reino de Deus como prioridade na sua vida e se prepare a cada instante, pois brevemente Jesus deixará o santuário e voltará para buscar a todos nós. Qual deve ser nossa atitude hoje diante das verdades que estamos estudando? Aqui em Hebreus, no capítulo 4, versos 14 a 16, nos dá uma dica. O texto diz assim: tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote que penetrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão. Porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes, foi-lhe tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente, junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. A notícia de que o juízo começou não deve causar medo em nós, mas esperança. Afinal, Cristo voltará para trazer a salvação que tanto almejamos. Hoje é o tempo de buscarmos o socorro em Cristo, pois Ele ainda intercede por nós junto ao Pai. Sua graça ainda está disponível para os pecadores. Portanto, devemos confessar diariamente nossos pecados a Cristo, suplicando o perdão para podermos vencer os maus traços de caráter. No tribunal humano, quem confessa tem a pena reduzida. No tribunal divino, quem confessa alcança a misericórdia e o perdão. Esta é a boa notícia que a palavra de Deus traz para mim e para você hoje. Nós temos um intercessor lá nos céus. E esse mesmo livro de Hebreus, no capítulo 2, vai falar para nós, no verso 17, o que Jesus está fazendo nesse exato momento por todos nós.
Portanto, convinha que em todas as coisas se tornasse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso e fiel sumo sacerdote nas coisas referentes a Deus e para fazer propiciação pelos pecados do povo. No dia 22 de outubro de 1844, Jesus iniciou sua obra de sumo sacerdote no santuário celestial. Ele está fazendo propiciação pelos pecados do povo e está julgando. Quando terminar essa obra, ele voltará para buscar e levar para os céus todos aqueles que o aceitaram e confiaram em seu ministério. Há quase 2 séculos, Jesus está trabalhando em favor de nossa salvação no segundo compartimento do santuário celestial. Todo o céu se acha interessado em nossa salvação. Você já confiou a Jesus o seu caso? Já é Ele o seu advogado? A pergunta que eu faço para você hoje é: qual será a sua decisão? No dia 22 de outubro, Jesus começou a atuar como sumo sacerdote, mas em breve Ele vai terminar sua obra e quando Ele terminar, Ele voltará como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores para buscar todos aqueles que o aceitaram e foram leais a Ele. Nós ouviremos agora uma linda canção. E enquanto você ouvir, eu queria que você pensasse: está o meu caso nas mãos de Cristo? É Ele o meu advogado lá no santuário celestial? Ouça com atenção. Ele vem do meio do nada levar para si de novo os teus discípulos. Ele vem fazer justiça, limpar o joio e separar o trigo. E como se roubasse alguém, Ele vem. E como se roubasse alguém, Ele vem. Ele vem determinado a dar um fim a todo sofrimento. Ele vem como se roubasse alguém, Ele vem. Querendo ou não querendo, não tem jeito, Ele vem. Como quem ao fio de espada derrama o sangue do seu próprio filho. Ele vem determinado a dar um fim a todo sofrimento. E como se roubasse alguém, Ele vem. E como se roubasse alguém, Ele vem. Querendo ou não querendo, não tem jeito, Ele vem. Querendo ou não querendo, não tem jeito, Ele vem. Querendo ou não querendo, não tem jeito, Ele vem. Muito obrigado, Ítalo Gomes, por essa linda canção. Se você deseja hoje que Cristo assuma o controle da sua vida e seja o seu advogado, eu queria orar por você. Pai Celeste,
Muito obrigado pela boa notícia que a Tua palavra nos traz, de que nós temos um advogado junto ao Pai. O juízo já começou, mas nós não precisamos temer a esse juízo, porque o nosso advogado nunca perdeu uma causa e certamente ele vai absolver, junto com o juiz, todos aqueles que apelarem para os seus méritos. Pai querido, aceita a nossa entrega e prepare a todos nós para a Tua breve volta. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado por ter participado no estudo de hoje. Cristo está nesse exato momento no santuário celestial. Quando Ele deixar o santuário, Ele voltará à terra em glória e majestade para buscar a todos nós. Então, iremos para os céus e 1000 anos depois, voltaremos para essa terra, que será o novo Éden. Vamos estudar mais sobre isso em nosso próximo programa. Até lá!